e hoje a gente vai falar um pouco sobre mitos na amamentação. Eu sou Mariana Magnani, consultora materna infantil. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre mitos da amamentação, né? Tem muita coisa que a gente ouve por aí que não necessariamente são verdades em relação à amamentação. Então, o primeiro mito que eu queria falar com vocês é sobre passar bucha no bico do peito, né? Então, muita gente fala que para preparação, para amamentação, sobre o mito, né, de usar ou não a bucha vegetal durante a gestação para preparar o bico do peito, para evitar rachaduras, para evitar fissuras, para evitar machucados, né? Então, isso é um grande mito. Isso não funciona. Isso não vai garantir que depois, quando estiver na amamentação em si, quando o bebê estiver mamando, que não vá ter fissuras ou rachaduras, tá bom? Além do que é muito incômodo, dói muito, né? Dependendo principalmente de qual fase da amamentação você começar a fazer. No início da gestação e no final da gestação, no primeiro e no último trimestre, são os trimestres que o bico do peito fica mais sensível. Então, fazer nessa época vai ser mais complicado ainda, vai doer, vai machucar o peito, vai ficar incomodando muito e isso não garante nada no pós-parto, né? Quando estiver na época da amamentação em si. Então, gente, passar bucha no bico do peito é um grande mito que a gente tem na amamentação e ele não ajuda em muita coisa, tá bom? Uma dúvida que a gente tem em relação à amamentação é se tomar canjica, comer canja, tomar cerveja preta, se isso aumenta ou não a produção de leite, né? Então, comer canjica, canja, tomar cerveja preta, a gente não aumenta a produção de leite, tá? É um mito, mas ajuda. Então, assim, não garante que vai aumentar, mas ajuda na produção, né? De que forma? Porque quando a mãe está amamentando, ela precisa de muita energia e de muito líquido, então de muito alimento para conseguir produzir o leite, né? Então, comer bem, né, se manter hidratada, tudo isso vai ajudar na produção de leite, mas não vai fazer com que aumente a produção, né? Para que a gente tenha um aumento progressivo na produção de leite, a gente precisa do bebê mamando. O principal estímulo que a gente tem para a produção de leite é o bebê sugar o leite, é o bebê mamar no peito da mãe. Então, quando o bebê mama no peito da mãe e esvazia essa mama, né, tira ali o máximo possível de leite de dentro dessa mama, a gente tem então um aumento na produção, né? A gente garante que o peito continue produzindo leite, né? Então, o grande estímulo que a gente tem para a produção de leite é o bebê mamar. Se por acaso o bebê não puder mamar, tiver algum imprevisto ali, alguma coisa, a mãe tiver que ficar separada do bebê por algum motivo, a gente pode manter essa produção fazendo uma extração de leite ou por ordenha manual ou por ordenha elétrica, tá? Mas o importante para a produção de leite é que a gente tenha ali o bebê mamando ou esvaziando essa mama, né? Tirando o leite da mama de alguma forma. Então, tomar canjica, comer canja, cerveja preta ou qualquer outra coisa não garante que a gente vai aumentar a produção de leite. Mas, então o que vai garantir o aumento da produção do leite é o bebê mamar bem e conseguir esvaziar a mama. Além disso, gente, cerveja preta é contraindicado porque quem amamenta, né, não é indicado que tome nenhum tipo de bebida alcoólica. Tem estudos controversos, tem estudos que falam que dependendo da quantidade não tem problema, mas de forma geral a gente não recomenda, né, que a mãe tome algum tipo de bebida alcoólica enquanto está na fase de amamentação. Então esse é um mito, esse é outro mito. Outra dúvida que muitas mães têm e que hoje é muito comum por conta das cirurgias plásticas é se a cirurgia na mama ela vai impedir que a mãe consiga amamentar, né? Então, primeiro lembrando que a gente tem vários tipos de cirurgias que são feitas ali na mama. Pode ser implante de prótese, redução de mama, né, mastopexia. Então, a gente tem vários procedimentos que são feitos. Então, quando a mulher passa por um procedimento
na mama, isso não impede ela de amamentar, tá bom? Então, quando a gente ouve por aí falando que mulheres que fizeram cirurgia na mama não conseguem amamentar, não é verdade. Mas a gente pode sim ter uma dificuldade, tá? Muito vai depender da técnica utilizada, de quanto tempo a mulher fez essa cirurgia antes da fase da amamentação. Então, quanto mais distante, menor o prejuízo, vamos dizer assim, se tiver algum prejuízo, né, associado, e a técnica utilizada. Então, hoje, muitos cirurgiões, né, já tentam fazer técnicas, já utilizam técnicas que vão trazer menor impacto ou que vão causar quase nenhum impacto na amamentação, né? Normalmente a prótese ela é colocada atrás do músculo peitoral, então não vai ter ali nenhuma interferência na glândula mamária. A redução de mama é um pouquinho mais complicado, porque dependendo do tipo de procedimento, pode ser que tenha ali lesão da areola ou metajoia. E aí, se tiver lesão da areola, a gente pode ter lesão de ductos. Dependendo do tamanho da mama, às vezes na hora de reduzir, o cirurgião tem que tirar um pouco de glândula mamária. Então, isso pode causar algum prejuízo. Mas a gente só vai saber se causa algum prejuízo ou não depois que o bebê nascer e começar a amamentar, tá? Normalmente não traz nenhum prejuízo. Pode às vezes dificultar um pouquinho, principalmente quem faz implantes de mama. O que pode acontecer? Pode fazer com que tenha como a mama também vai aumentar e já tem a prótese junto, isso pode fazer com que o peito fique muito esticado e dificulte para o bebê pegar o peito. Mas nada que a gente não consiga resolver com massagem, um pouco de extração de leite antes da mamar, tá bom? Então é mito falar que mulheres que fizeram algum tipo de procedimento na mama não vão conseguir amamentar, tá bom? Outra dúvida que muita gente tem em relação à amamentação é em relação ao tamanho da mama em si. Então, muitas mulheres que eu atendi no pré-parto, né, que tinham a mama pequena, me questionavam, falavam assim, será que eu vou ter leite? Porque meu peito é tão pequeno. E isso, gente, a gente só vai saber depois que o bebê nasce. O que importa não é o tamanho da mama, e sim a quantidade de glândula mamária que a gente tem, né? Então, normalmente o tamanho das mamas e o formato, ele vem do acúmulo de gordura que a gente tem ali ao redor do tecido mamário. Então, o tamanho não quer dizer nada. Eu já tive algumas mães que eu atendi que tinham um peito pequeno e uma produção ótima, e já tive mães que tinham um peito muito grande com uma produção um pouco menor. Então, o que vai influenciar na produção do leite é a quantidade de glândula mamária. Se tem bastante glândula mamária ou glândula mamária suficiente para conseguir dar o suporte, né? Produzir o tanto necessário para o bebê mamar. Então, gente, tamanho de mama não influencia na amamentação de forma direta. O que vai influenciar é a quantidade de tecido mamário, de glândula mamária que a mulher tem. Isso sim vai impactar ali na amamentação. Uma grande pergunta que me fazem, né, ou que não é nem que me fazem, que rola muito na internet, é tentar igualar, né, o leite materno com a fórmula infantil. Gente, é mito, tá? A fórmula, ela não é igual ao leite materno e ela nunca vai conseguir ser igual ao leite materno. Por quê? O leite da mãe, ele é preparado especificamente para aquele bebê. O leite, ele vai mudando conforme as necessidades do bebê, conforme ele vai crescendo, se ele está doentinho ou não, né? Quando o bebê fica doente, a gente tem uma mudança na composição do leite materno para que a gente tenha uma maior produção dos componentes de defesa para ajudar na recuperação desse bebê. Se a mãe fica doente, o leite também muda, também aumentando os fatores de proteção para proteger o bebê, para que ele não fique doente. Então, o leite materno ele é um alimento vivo, ele muda a cada momento, né? A alimentação da mãe influencia na composição do leite. Já a fórmula, ela tenta parecer o mais próximo possível do leite materno na sua composição, mas ela não consegue ser igual, tá? Então, vocês verem aí na internet alguma informação falando que a fórmula
é tão boa quanto o leite ou tem uma composição igual ao do leite materno, não é verdade, isso é um mito, tá? Mas, gente, a fórmula também ajuda a salvar a vida de muitos bebês, tá? O que eu tô querendo falar aqui é que ela não é igual ao leite materno. O leite materno sempre vai ser superior em relação à fórmula. A fórmula tenta parecer o mais próximo possível da composição do leite materno, mas os componentes de defesa, por exemplo, alguns hormônios que a gente tem no leite materno, a gente não vai conseguir ter eles todos na fórmula, tá bom? Então é um mito que a gente tem em relação à amamentação. Outra coisa que é muito comum das pessoas falarem, né, é que o uso de compressa quente ou de água quente ajuda quando a mulher está com o peito empedrado. Então vamos explicar primeiro o que é o peito empedrado, né? Isso é muito comum de acontecer, gente, do peito ficar empedrado no início da amamentação, quando a gente tem a descida do leite, né, que a gente chama de apojadura, que aí o peito da mulher fica bem cheio e o bebê ainda não consegue esvaziar toda a mama, então tem um acúmulo de leite no peito e vão surgindo pontos duros na mama, que é onde a gente tem maior acúmulo de leite, né? Então isso é o peito empedrado. Ou quando a mulher já passou dessa fase da apojadura e que ela, por exemplo, fica um período muito grande sem amamentar o bebê, é muito comum isso acontecer também, por exemplo, no retorno ao trabalho, que a mãe já está com uma produção ali estabelecida, mas vai ficar um período muito distante do seu bebê, isso também pode acontecer, tá? E normalmente isso vem acompanhado de uma dor, né? O peito fica endurecido, fica dolorido e acaba que a mulher ali então não consegue se sentir confortável nessa situação. É bem incômodo mesmo. E aí muita gente fala, né, para as mamães que estão nessa fase ou passando por esse problema, para fazer compressa quente para colocar na mama, porque isso vai ajudar. Isso é um mito em partes, tá? Mas a gente não recomenda o uso de compressa quente quando está com o peito empedrado. O que acontece? Colocar a compressa quente vai ajudar na extração do leite, vai ajudar a mulher a conseguir esvaziar a mama. Só que isso vai aumentar também a produção de leite. O calor ajuda o corpo a aumentar a produção de leite. Então essa é uma estratégia que a gente usa, por exemplo, quando a mãe está com baixa produção. Colocar a compressa quente, fala para ela ficar bastante tempo ali no chuveiro com água quente caindo nas mamas, porque isso ajuda na extração do leite, ajuda o leite a sair do peito e ajuda também a aumentar a produção. Quando a mulher está com o peito empedrado, a gente quer o contrário. A gente quer diminuir um pouquinho a produção para regular com tanto que o bebê consegue mamar, né? Então aí a gente não indica compressa quente. Ela vai dar um conforto imediato muito bom, porque o quentinho ajuda a alivia a dor, mas no posterior ela não vai ser indicada. Ela vai acabar aumentando a produção de leite. Se for principalmente ali no início da amamentação, que o bebê ainda não consegue extrair muito leite do peito da mãe, isso vai acabar causando um efeito rebote, né? Então aumenta a produção, extrai mais facilmente, a mãe consegue massagear e tirar bastante leite, sentindo um alívio, mas isso vai aumentar a produção, o bebê vai continuar mamando uma pequena quantidade e a mãe vai continuar com desconforto. Então, para esses casos que a gente tem de leite empedrado, a gente recomenda a mãe a fazer massagem, né, principalmente nos pontos mais endurecidos, e uma ordenha de alívio. Ela vai extrair um pouco do leite, vai tirar um pouco do leite do peito, até ela sentir um alívio, até a dor que ela está sentindo passar. Ela não vai esvaziar a mama por completo, porque a gente quer que tenha uma diminuição ali temporária da produção, né, para que o bebê consiga mamar tudo que tem no peito. E o mito do leite fraco, né, que tem muita gente que fala que o leite materno é fraco, ou fala para algumas mulheres que o leite materno é fraco, que o leite dela não está sustentando o bebê, né? Então esse é um grande mito que a gente tem. Infelizmente é um mito muito perpetuado na nossa cultura, principalmente se forem bebês que tendem a chorar um pouco mais, né? Então mães que têm bebês que choram um pouco mais, né? E esse choro acaba incomodando não só a mãe, mas as pessoas que estão ao redor da mãe. A primeira justificativa que as pessoas dão em relação ao choro do bebê é que ele está passando fome,
que o leite está fraco, que o leite não está sustentando, que tem que entrar com fórmula. Então, gente, vamos quebrar aqui 2 mitos, tá? Não existe leite fraco. A gente pode ter uma baixa produção de leite, isso é verdade, mas a gente consegue, na maioria dos casos, reverter isso. Mas não existe o leite fraco. O leite materno é o melhor leite para o bebê humano, tá? Eu gosto de falar isso muito. O leite da mãe humana é para o bebê humano, né? E é o melhor alimento que tem para ele, tá bom? Então, esse é um mito que a gente vai quebrar. E outro mito que a gente vai quebrar é que o bebê não chora só de fome, o bebê chora por muitas coisas. Principalmente por não querer ficar sozinho. Então, o bebê, quando ele chora, ele não está querendo dizer só que ele está com fome. Ele está querendo principalmente falar que eu estou aqui, será que tem alguém aí para cuidar de mim? Eu estou me sentindo muito sozinho, eu estou precisando de presença. E aí a principal forma que ele tem para chamar a atenção é através do choro, né? Então, os bebês choram por vários motivos, tá, gente? Então, principalmente para as mamães que estão grávidas, que estão aí esperando o bebezinho nascer, tentem estudar bastante sobre essa parte, entender um pouco mais sobre a questão do choro, para não achar que o bebê vai chorar só de fome, tá? Então, o bebê, ele dá os sinais dele de quando ele está com fome, né? O principal sinal que eu ensino para as mamães que eu atendo é da boquinha de passarinho. Ele começa a abrir e fechar a boca como se fosse um passarinho, e aí ele fica esperando como um alimento ali, né? Então, quando ele faz isso, é sinal de que ele quer mamar, de que ele está com fome, e a gente tem que pôr para mamar. A gente nunca espera um bebê chorar para mamar. Ele vai chorar, tá, gente? Em alguns momentos vai ser de fome, porque nem sempre a gente vai estar ali olhando esse bebê. A gente não vai ficar 24 horas do dia acordada, vigiando todas as ações do bebê. Então, em algum momento ele vai chorar, e em alguns momentos que ele chorar vai ser de fome, tá? Mas quanto mais cedo a gente identificar os sinais de fome, menos ele vai chorar por conta disso. Mas ele chora porque ele sente sono, ele chora porque ele sente frio, porque ele sente calor, porque ele está incomodado, porque ele está cansado, porque ele quer mudar de posição, porque ele quer ficar no colo, e é muito importante ele ficar no colo, porque ele quer alguém por perto, tá? Então ele chora por muitos motivos. Então, tentem entender isso, né? E se coloquem no lugar do bebê de vocês. Pensa assim, se eu fosse um bebê, eu gosto de falar isso muito para as mamães de começo, que o primeiro mês é mais punk, né? Então, assim, no primeiro mês de vida, pensa, nossa, se eu fosse um bebê de 7 dias de idade, como que eu me sentiria nessa situação? Tá? A gente tem que se colocar um pouquinho também no lugar dos bebês. Mito, não existe leite fraco. Tá, gente? Escrevam isso para quem está amamentando, para quem vai amamentar. Não existe leite fraco, escreve isso, cola lá na geladeira. O leite materno é o melhor leite para o bebê de vocês, tá? E os bebês choram por vários motivos, tá? Principalmente porque eles se sentem sozinhos. Então, quanto mais contato eles tiverem, quanto mais no colo eles ficarem, quanto mais perto de pessoas eles ficarem, principalmente da mãe, quanto mais novo o bebê, mais ele precisa da mãe, né? Mais dependente da mãe ele é, independente se essa mãe amamenta ou não. Ele vai continuar sendo dependente dela, tá? Então, quanto mais próximo da mãe ele tiver, a tendência é que menos ele chore. Mas ele vai chorar, gente, é inevitável. Em algum momento os bebês vão chorar, tá? Só para eu fazer uma revisão aqui dos mitos que eu falei, tá? Vou pegar minha colinha, gente. Então, ó, canjica, canja ou cerveja preta não aumentam a produção de leite. Isso é mito. A canja e a canjica ajudam, tá? Porque traz conforto, são comidas confortáveis, são comidas que trazem boas lembranças, que ajudam a mulher a ter uma energia a mais para a produção de leite e mais água para a produção de leite, mas não garantem que vai aumentar a produção. O aumento da produção é esvaziar o peito, ou com o bebê sugando, ou com ordenho. Cirurgias na mama não impedem a amamentação, mas a gente vai saber se vai trazer algum impacto só depois que o bebê nascer e começar a mamar. O tamanho do peito não interfere na amamentação, né? Então, o que interfere é a quantidade de glândula mamária que cada mulher tem, né? E grande parte das mulheres, gente, tem glândula mamária suficiente para produzir leite para o seu bebê, tá? Apenas 5% das mulheres nascem com pouca glândula mamária, tá? No mundo inteiro, tá bom? Então, 95% das mulheres têm glândula mamária suficiente. Não existe
leite fraco, todo leite é forte, tá? Todo leite materno é forte e é o melhor alimento para o bebê. As fórmulas infantis não são iguais ao leite materno, elas não são superiores ao leite materno, tá? Elas tentam se igualar, mas elas não conseguem. Compressa quente não ajuda quando a mãe está com o peito empedrado, na verdade vai trazer um alívio imediato, vai facilitar na extração de leite, mas vai causar um aumento na produção, então é provável que na próxima mamada, na hora que o peito encher de novo, vai empedrar de novo. Para empedrar a gente tem que fazer massagem e ordenha de alívio. E usar a bucha vegetal na gestação não previne rachaduras, machucados no bico do peito, além de machucar o bico do peito e causar um incômodo durante a gestação, tá bom? Então a Cristina perguntou se tem posição para o bebê que possa ajudar a amamentar nessa situação de peito empedrado. Então, Cristina, a mãe vai ver qual que é a posição que ela fica mais confortável, né? Vai depender muito da região que está empedrada. Então, a gente não fica, às vezes não fica com o peito todo empedrado. A gente tem, às vezes, normalmente, a gente fica com essa região aqui, abaixo da axila, mais empedrado. Porque deixa eu pegar minha bonequinha. Normalmente, o que a gente faz? A gente coloca o bebê para mamar, né, nessa posição aqui. E quando ele fica desse jeito, ele tende a esvaziar mais a parte de dentro do peito e menos a parte de fora. Então, normalmente é essa parte que incomoda mais e tem mais acúmulo, fica com mais acúmulo de leite, e aí é onde a gente tem mais empedramento, vamos dizer assim. Então, o que a gente pode fazer se tiver empedrado mais nessa região? É alternar a posição do bebê, né? Aí a gente pede para a mãe fazer uma posição invertida. Então, ela vai pôr o bebê para mamar de forma invertida, que aí ele vai tender a sugar mais essa região aqui, tá? Então isso vai ajudar a aliviar essa região. Se tiver empedrado mais embaixo, a gente vai continuar com essa posição aqui e trazendo o bebê às vezes um pouquinho mais para baixo. Mas o que ajuda muito, Cristina, nessa condição, né, quando tá com o peito empedrado, é na hora que o bebê estiver mamando e massageando os pontos que estão mais endurecidos. Que conforme ele vai sugando, ele vai ajudando a drenar essas regiões, tá bom? Uma posição específica não tem, vai daquela que a mãe sente mais confortável, tá? Gente, outra dica para quem estiver assistindo que for gravidinha ou estiver no começo da amamentação, arruma uma boneca emprestada com alguém, né? Ou faz uma boneca em casa. Que jeito? Pega uma toalha de casa, uma toalha grande de banho, enrola ela e enrola ela no menor, no sentido que ela for menos larga, né? Enrola e aí coloca essas gominhas de dinheiro numa porção para fazer a cabeça e o corpinho, tá? É bem simples. Para treinar posições de pôr o bebê para mamar, tá? E formas de pegar. Eu tenho um outro vídeo que eu fiz falando sobre isso, que eu gosto de pegar muito com a mão com a posição invertida, com a mão de posição invertida. Então, com a mão contrária ao peito que eu vou pôr para mamar, né? Porque aqui eu tenho um controle maior do bebê e eu consigo ficar com uma mão livre para segurar a mama sem ser a outra. Porque se eu tô na posição clássica, eu preciso segurar a mama, eu tenho que pôr a minha mão entre o bebê e isso dificulta um pouco, né? Só que essa é uma posição difícil da gente fazer no começo, porque a gente não treina essa pegada, né? A gente não treina a pegar o bebê desse jeito. A gente aprendeu a pegar a boneca. E isso faz com que a gente pegue na posição clássica, né? Usando o mesmo braço do peito que o bebê vai amamentar. E treina a pegar desse jeito, tá? Com a mão invertida. Isso facilita muito na hora de pôr o bebê para mamar. A pergunta da Tassiana. Tassiana perguntou: Mari, explica a diferença do peito empedrado e do ducto entupido. Obrigada, ótimo, Tassiana. Tive ducto entupido e se não fosse você, acho que eu ia enlouquecer de tanta dor. Nunca tinha ouvido falar. Gente, ótima pergunta da Tassiana. A Tassiana foi uma das mamães que eu já atendi, né? E ela teve ducto entupido. O que é o ducto entupido? Aí eu vou precisar pegar um peito aqui, gente, peraí. Então, se a gente pegar aqui, a gente tem, né, um modelo de peito. Lá dentro do peito, onde a gente tem a glândula mamária, a gente tem os lóbulos mamários, a gente tem aqui onde tem a produção de leite, que são essas bolinhas aqui,
E de cada um desses lobos a gente tem vários ductos saindo, que são vários caninhos saindo, que vão então sair lá no mamilo, né, no bico do peito. E aí o que pode acontecer? Então algumas dessas saídas, né, que a gente tem aqui no bico do peito, eu não tenho nenhum modelo que mostre, mas aqui no mamilo, né, na ponta do bico do peito, a gente vai ter várias saídas de leite, a gente não tem uma só, a gente tem várias. E algumas dessas saídas podem entupir, né? E isso também causa muita dor, porque vai criar tipo uma bolsinha ali cheia de leite, como se fosse uma bolha, tá? E causa uma dor, principalmente porque o bebê vai mamar, vai ficar puxando, o leite não vai sair e vai ficar doendo, né? Principalmente durante a mamada. E aí, então, por que isso acontece? Existem vários motivos, mas normalmente é porque pode ser porque ficou uma parte do leite mais parada. Quando ele fica mais acumulado dentro do peito, ele fica um pouco mais viscoso. Isso pode fazer entupir, né? Porque não sai com tanta facilidade, o bebê precisa fazer uma força maior para sair. Pode ser que ele não consiga e esse leite venha até a ponta, mas não saia, e aí ele entope aquela região. Ou pode ser por utilizar creme, hidratante, pomada, alguma coisa assim no bico do peito, né? E isso pode também entupir alguns ductos, tá? Então, são várias coisas que a gente tem que pode causar. E aí, para que isso passe, a gente precisa desobstruir, a gente precisa romper essa bolinha de leite que se forma, tá? E isso é diferente do peito empedrado, que a gente vai ter então endurecimento na mama, né? E o ducto entupido, normalmente a gente vê uma bolinha cheia de leite aqui na ponta, ou se não, a gente pode formar um caminho. Se for um ducto entupido bem profundo, a gente consegue sentir esse caminho mais endurecido e a gente vê que aquela região ali está entupida, tá bom?